Olá, graça e paz, tudo bem, irmãos? Essa noite eu realmente gostaria de compartilhar com vocês um pedaço da história de Israel, do que foi vivido na época, de Miqueias, mais ou menos aí entre o ano de 742 a 686 a.C. E nós vamos perceber que aqui na história os pecados dos homens se repetem. A iniquidade dos homens, elas não mudam, a iniquidade não muda. Então nós vamos poder verificar, nós vamos poder olhar para o texto bíblico e refletir aos dias que nós estamos vivendo hoje. Ok? Vamos todos juntos aqui. O texto que eu escolhi foi Miqueias, capítulo 7. O texto base que eu vou utilizar é o 7:18, mas com toda certeza nós vamos caminhar pelo capítulo 7 inteiro, até para que a gente venha poder ter uma visão mais geral de todo o texto e do que nós vamos compartilhar hoje juntos, tá ok? Peço a Deus que nos ajude, que nos dê essa esperança, a sua misericórdia esteja sobre nós, até porque nós vamos ler no texto bíblico e nós vamos ver o juízo de Deus, mas também a sua misericórdia. Então vamos lá? Miqueias, capítulo 7, o verso 18, a parte B diz que o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias vai colocar aqui na parte B do versículo 18 do capítulo 7, que o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Mais do que nunca, nosso Deus é misericordioso, Então vamos orar. Eu quero te agradecer, Senhor, que Tu possa nos ajudar nessa noite, nos trazer à luz a Tua palavra, para que a gente realmente entenda os Teus propósitos e nada venha abalar a nossa fé. Que tenhamos uma fé inabalável, porque ela está alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. Então nos ajuda, Senhor. Realmente, o Teu Santo Espírito, que nós estejamos escravos do Teu Santo Espírito, para que foquemos nos propósitos que a Tua palavra tem em nossas vidas e na vida dos nossos amados que estão assistindo esse momento, a pregação. Por isso, não somente a mim, mas a todos aqueles que estão assistindo nesse momento, a Tua palavra sendo exposta para a Tua glória. Por isso é que eu te agradeço, desde já, as Tuas providências, no nome de Jesus. Amém. Miqueias, ele está nesse período, como eu falei, que é 742, entre o ano 742 e 686 a.C., e nós vamos perceber que o contexto que ele viveu naquela época é um contexto muito parecido com o que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Então, vamos dar uma caminhada nas Escrituras. O profeta Miqueias, ele tem um propósito de chamar Judá ao arrependimento e também à esperança durante a crise na Síria ali que estava tendo, e preparar Judá porque eles iriam ser levados para o exílio na Babilônia. Mas exatamente por que isso? Por conta da iniquidade, A gente precisa observar muito sobre essas questões, e principalmente na nossa nação, a iniquidade do povo leva a uma providência e a um juízo de Deus. Assim como a parte individual também. Nós temos as consequências dos nossos pecados e Ele tem que nos levar ao arrependimento, ao ponto de nós termos essa ligação com o Senhor, nós não perdermos, assim como aconteceu com a caminhada que Adão e Eva tinham ali junto com o Senhor no Éden, e isso foi perdido quando ele pecou, ele teve que se esconder. Eu peço a Deus que nesse momento nós não venhamos a nos esconder, se há alguma coisa errada na sua vida, na minha vida, nós não venhamos a nos esconder ou cobrir a nossa nudez, o nosso pecado, com o que a gente acha que vai cobrir diante de Deus, mas que a gente realmente exponha ao Senhor aquilo que o nosso coração precisa,
que é exatamente a presença e a aproximação do Senhor nas nossas vidas. Então vamos falar um pouquinho do texto, né? Esse texto ele fala sobre a corrupção moral de Israel e também quando o Senhor se compadece do povo. Então nós temos aqui um problema que está acontecendo muito sério, que eles seriam levados realmente para o exílio, mas também tem o resgate do Senhor, que Miqueias enxerga também as providências de Deus, porque o Senhor não vai ali, né, fazer com que o povo se permaneça debaixo do exílio da Babilônia, mas esse povo pertence a Ele e o Senhor vai trazer a misericórdia para aqueles que realmente Ele escolheu, aqueles que Ele tem ali preparado os seus desígnios, tá certo? Então vamos começar no versículo 1, para que a gente entenda e a gente consiga compartilhar agora, né, e ver o cenário que nós estamos vivendo. Eu vou ler a partir do meu celular, que vocês me permitam por conta da letra, mas vamos ver o versículo 1 que diz assim: Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governador exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Parece, assim, muito interessante, né? Nós estamos vivendo um contexto de confusão na nossa nação, de divisões, né? De traições, e a tendência é que, se a misericórdia de Deus não chegar agora, é que isso venha se agravar nos próximos meses aí, ou nos próximos anos. Então, se você prestou atenção, eu vou ler novamente para que a gente entenda o texto bíblico. Eu não costumo ler somente uma vez, eu escuto e leio ao mesmo tempo, e eu queria que você também estivesse prestando muita atenção no que a gente está comentando. Por que eu vou fazer uma paralela? Que os pecados, os nossos pecados, eles não é diferente dos pecados de hoje, o que foi praticado no pecado no passado. Porque as pessoas costumam, quando estão conversando comigo, muitas vezes elas dizem, porque naquela época não era assim. Era. E tiveram épocas que foram muito pior do que o que nós estamos vivendo hoje. Então é muito comum a gente escutar as pessoas e achar que tudo era diferente no passado, né? E diferente dos pecados que nós vivemos, né? As aflições que nós temos hoje, os erros que cometemos hoje, eles são diferentes do que a gente havia cometido no passado. Se você pegar o contexto bíblico, você já leu as Escrituras por completo, né? Você vai perceber que eles estão sempre falando dos antepassados, né? Os nossos pais pecaram, e por isso que eles estão aquele momento de aflição. Então se percebe que a história ela não acontece de imediato. É praticamente quando nós pecamos, nós não pecamos de imediato. Ele vem lá de trás, a gente vem cultivando isso até que aqui a gente cai, né, no pecado, e isso se torna desastroso às nossas vidas, aos nossos corações. Então tudo que está ao redor é afetado por conta do pecado. Não é diferente isso. Aqui, Miqueias vai viver, se nós pudéssemos dizer que Miqueias estaria vivo hoje, nós íamos dizer que ele estava enxergando o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Então ele coloca aqui, ai de mim, né? Ou que desgraça minha, na versão da NVI. Sou como quem colhe frutos de verão na espinha
espiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governador exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai e a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Eu vou trazer um detalhe aqui, que aqui é o primeiro anúncio, quando Miqueias vai anunciar a calamidade, como está se comportando, como está vivendo o povo para aquilo que eles vão experimentar, que vai ser o exílio realmente na Babilônia. Então a história se repete, muda o lugar, o período, mas os pecados são os mesmos. Então o Miqueias traz uma alusão, vamos lá, vamos entender um processo. Nós estamos vivendo um problema de pandemia, Pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão muitas vezes, muitas famílias sem ter o que comer, os pais sem ter uma visão de salário, os governadores estão cada vez mais recebendo seus recursos para combater a pandemia e a gente não vê muito o resultado disso. Se eu e você nós observarmos, sempre a informação é que em vez de estarmos combatendo, a curva da doença está subindo, Ela nunca está caindo. Bem, existem várias questões técnicas que não cabe a mim agora conversar com vocês sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente percebe que a corrupção toma de conta das nossas autoridades, as confusões agora, nós estamos numa nação completamente dividida. A gente praticamente briga por questões políticas, nós brigamos por questões religiosas, nós estamos completamente divididos. E essa divisão, esses problemas acontecem dentro das nossas próprias casas também. Muitos enfrentam problemas dentro de casa, deveria enfrentar problemas se fosse por conta somente de Jesus, da fé que professa em Jesus Cristo, isso seria para louvor e glória do Senhor. Mas muitos problemas que estamos enfrentando dentro das nossas casas não tem nada a ver com Cristo, E isso é um problema que a Igreja do Senhor precisa despertar, que em meio à sociedade, em meio à nossa nação, há um Deus que trabalha, há um Deus que tem visto as aflições do povo, mas também Ele aplica o seu juízo, Ele nos traz a visão dos nossos pecados, porque se nós estamos vivendo nessa situação, se nós estamos experimentando esses momentos, é porque de muito tempo nós perdemos o caminho, nós desvirtuamos as leis do Senhor, os preceitos de Deus já não está mais no nosso coração. Se vocês prestarem atenção, nos últimos anos, mais precisamente de 2 anos para cá, a moralidade tomou conta do nosso país. Na verdade, isso já tinha sido cultivado muito antes tudo isso, mas quando foi esse ano parece que tudo explodiu. As pessoas elas se entregaram às orgias, blasfemaram contra o nosso Senhor, escarneceram ao ponto, fizeram marchas para Satanás. Isso não é coisa que eu estou inventando, vocês conhecem muito bem do que está acontecendo na nossa nação, e de repente vem uma pandemia. E tudo isso é paralisado. Nós agora estamos vivendo uma situação diferenciada, aquilo que nós nunca, pelo menos dos últimos 100 anos, nós nunca vivemos isso. Estou falando de um povo na questão mundial, mas como nós estamos vivendo, não.
Essa é uma situação que a gente tem que olhar, por exemplo, no versículo 7, quando ele diz: eu, porém, olhei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Então, há uma expectativa de Miqueias, né, sobre o resgate e as providências de Deus. Eu e você como cristãos, eu e você como aqueles que creem realmente no Senhor, nós precisamos saber que as providências de Deus, elas irão chegar. A promessa do Senhor, ela nunca falha. Deus não quebra aliança. Então, nós precisamos focar nos textos bíblicos, né? Eu vejo muita euforia no meio evangélico também, falando sobre anticristo, né? Sobre a agenda da nova, eu acho que eu comentei isso algum tempo atrás, sobre a agenda da nova ordem mundial. Eu não estou interessado apenas de conhecimento na agenda da nova ordem mundial. Eu gosto de ouvir sobre isso, de ler sobre isso, mas a nossa agenda como cristão, vou repetir para vocês, a nossa agenda é a bíblica, a nossa agenda é a do Senhor. Então o Senhor não vai nos desamparar sem que a sua misericórdia recaia sobre aqueles que o amam, e nós vamos experimentar a sua presença. E Miqueias vai encerrar essa parte no versículo 7, que ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele lança agora o seu coração na confiança do Senhor e nas suas providências. E é a partir desse momento que ele vai enxergar agora como profeta, ele vai enxergar que o Senhor vai se compadecer, né, do seu povo, do povo de Israel ali. Ele rompe com essa natureza. Eu creio que nós devemos, como cristãos, estarmos confiantes nas providências do Senhor mesmo. Em meio a qualquer dificuldade, a qualquer situação que nós estamos vivendo, uma pandemia ou uma crise política, sei lá, nossos olhares precisam ser voltados para o Senhor e não, né, sobre a questão horizontal. Apesar das nossas preocupações e orações que nós devemos fazer uns pelos outros, mas nossas orações não é uma questão horizontal, é vertical, né? A gente está clamando ao Senhor por suas providências e por suas misericórdias. E Miqueias não vai lançar a mão disso, não. Ele já começa a trabalhar no seu coração exatamente esse fator. Ele vai dizer assim, a partir do verso 8, o cenário vai mudar para a misericórdia de Deus, né? O Senhor realmente vai se compadecer, ele vai dizer: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julguem a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a justiça. Essa é uma confiança que nós devemos ter. Mesmo que nós leiamos muitas coisas, a gente escute muitas vozes, mas a voz principal que o nosso coração precisa estar, né, ali os nossos ouvidos precisam estar atentos e o nosso coração também, é naquilo que o Senhor tem como promessa a seu povo, né? A volta de Jesus, a questão, por exemplo, quando se fala do anticristo, né, a vinda do anticristo, a vinda de um anticristo não é nada mais, nada menos do que a aproximação da redenção da igreja. A igreja está passando, né, ela está mais próxima à sua, né, redenção. Então o Senhor está mais próximo da gente, né? A gente precisa se alegrar com isso. Miqueias tinha muito essa visão, né? A calamidade viria, mas durante, né, a calamidade, o período estabelecido por Deus, a misericórdia de Deus estaria sobre o povo, estaria sobre cada um deles, né? Então ele vai falar que por conta disso. O melhor de observar é que Miqueias, ele não fica, né, aguardando, ele não fica ali, ele vai em ação, né, ele vai em busca do Senhor, e ali ele vai voltar seus olhares, realmente como eu falei, e aguardar na salvação do Senhor, que está aqui no versículo 7. A justiça do Senhor, ela é gentil, né? A justiça do Senhor garantiu a salvação. Vamos pegar aqui o texto que ele vai falar que eu verei a sua justiça, eu verei a sua salvação, né? As misericórdias do Senhor diante disso. O versículo 13,
ele vai dizer que todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. A calamidade virá por conta do fruto, não é a injustiça de Deus, porque Deus não é injusto, Deus é justo. E ele vai aplicar a sua justiça exatamente para redimir, né? Ele vai punir o pecado. O pecado ele precisa ser punido. O pecado, exatamente foi isso que aconteceu com Jesus com relação às nossas vidas. Né? Como a justiça tinha que ser aplicada, ele não poderia passar a mão, né, nos nossos pecados e simplesmente dizer, coitados, vocês pecaram por isso. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós quebramos as suas leis, nós precisávamos de um julgamento. Certamente nós não seríamos absorvidos desse julgamento, porque as nossas iniquidades são muitas. Por isso é que ele vai colocar que não há um justo. Se não há um justo, né, Miqueias coloca, então todos nós, eu também estou incluído nisso, que eu não sou justo, nem você, então nós precisaríamos ser justificados. Aqui nós temos uma visão do que Cristo fez na cruz do Calvário. O pecado precisava ser punido. E qual foi a forma que Deus encontrou de derramar a sua misericórdia sobre nós? Se o pecado precisava ser punido, ele precisava ser julgado, ele lançou os nossos pecados sobre o seu Filho. E Jesus carregou, né, sobre ele todas as nossas iniquidades. Vocês conhecem muito bem isso. Jesus pagou, né, o preço na cruz. Seria impossível para nós. Às vezes nós costumamos colocar uma questão de dizer assim, tudo aqui, o que se faz aqui se paga. Não se paga, depende do caminho que você vai trilhar. Se for para a presença do Senhor, né, para a chamada da Nova Jerusalém, nós não teríamos capacidade de fazer isso. É Cristo, foi Cristo que fez na cruz do Calvário. Não é a sua obra que vai levar você até o trono de Deus. É a obra de Cristo que vai levar você até o trono de Deus. Precisamos entender que o processo é que nós somos, né, pecadores, nós não teríamos a capacidade de estar na presença de um Deus santo. Alguém teria que fazer isso por nós, nos santificar. E esse foi Jesus que fez isso por nós. Então, Miqueias, ele vai ver, né, ele entende que a salvação e que a misericórdia teria que vir do alto. Não poderia ser terrena. Então, nenhum dos atos dele poderia trazer isso. Então, ele vai colocar que, todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. Frutos de suas obras. Ele realmente fez, né, a questão do próprio pecado. O povo, eles não estavam passando porque era imerecido, não era merecido. Se nós às vezes temos uma interpretação, né? Muitas pessoas têm interpretação muito errada, né? Deus não manda ninguém para o inferno. Nós somos merecedores do inferno. O que Cristo fez na cruz foi nos resgatar do inferno. Não é que a gente não merecia ir para lá ou porque Deus nos mandou para lá. Não, nós já íamos de qualquer jeito. Vamos da seguinte forma, segundo as Escrituras, se Deus não tivesse mandado o seu Filho, nós íamos para o inferno. Nós estaríamos separados eternamente dele. Jesus veio exatamente para quebrar isso, para fazer com que nós, né, estivéssemos na presença dele. Por isso que João vai colocar, né, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. E se não fosse assim, ele teria dito, vou preparar lugar. E quando estiver preparado, voltarei para buscá-los, para que aonde eu estiver, vocês, né, vós estejais também. Então se percebe que a ação de nos levar à presença de Deus começa em Cristo. Né? Os profetas vão anunciar, inclusive nesse próprio texto, ele dá uma referência agora, né, que Jesus vai usar sobre essa divisão da casa, eu acredito que, deixa eu só pegar o texto, em Lucas, né, em Lucas ele vai falar sobre essa divisão. Lucas, a partir do capítulo 12, do verso 49, ele vai falar, olha como é muito semelhante ao que Miqueias falou. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que eu já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio até que o mesmo se realize. Ele está falando da crucificação, do Calvário, né? Ele diz, supondes que vim para dar
paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Percebe a semelhança do que Miqueias falou? Miqueias vai lançar isso que, por conta de Jesus, muitas pessoas, Jesus vai dizer, assim como me odiaram, odiarão a vocês também, que o mundo da iniquidade, ele não suporta a presença santa de Deus. Nós entramos na presença santa de Deus, nós não suportaríamos se Jesus não tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados. Então, esse é um propósito, né? E para que você entenda que a Bíblia ela está completamente ligada, ela não são livros independentes, mas ela é um livro só, ela tem essa conexão maravilhosa. Jesus, no seu ministério, ele vai sempre lançar mão das Escrituras para que entendam que ele é o Messias, né? Então vamos dar só uma continuidade aqui, que meu tempo já está se acabando. Ele vai dizer que apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho, versículo 14, né? O rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil, apacenta-se em Bazã e Gileade como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, os quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Promessa feita, promessa realizada. Jesus, né, veio como promessa e nos fez agora lançar para o abismo, né, os nossos pecados, limpar os nossos corações para que a gente esteja na presença dele. A sua misericórdia, né, ela está sobre nós. As suas misericórdias agora estão ao nosso alcance. A minha posição junto com você, se você nunca fez essa decisão ao lado de Jesus, é hora de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se você não entendeu que o processo da salvação e da purificação da sua vida não está em você, mas está em Cristo Jesus, é a Ele que você deve buscar. Então essa ideia de que eu vou me consertar para buscar a Deus nunca vai funcionar na sua vida, porque é buscar a Deus para que as nossas vidas sejam consertadas. Esse é o processo, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas não sejam acrescentadas. E essas outras coisas, a marcante delas, é que nós podemos viver na presença eternamente do Senhor, ok? Então lembre-se, mesmo que os problemas nos aflijam, as misericórdias de Deus sempre chegará. Mesmo que as dificuldades apareçam, as misericórdias e as providências do Senhor chegará. Ele nunca abandona os seus. Inclusive ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amados, confiem no Senhor. Coloquem seus corações diante dele. Clame a ele por suas misericórdias e por seu grande amor. Certamente o Senhor não negará isso àqueles que o buscam de todo o coração. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, que Tu acrescente as Tuas riquezas nas nossas vidas, as Tuas misericórdias também, que a Tua palavra fale aos nossos corações e nos faça buscar a Tua presença e confiar plenamente
que em nenhum momento Tu nos deixarás sós. Tu estarás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então nós devemos crer nas Tuas providências, né, e na Tua presença, aonde quer que estejamos, seja nas nossas casas, aqueles que estão no leito, né, nesse momento, passando por problemas de enfermidade, o Senhor certamente estará com eles. Obrigado, Paizinho, porque Tu não nos abandona e as Tuas misericórdias sempre será derramada sobre nossas vidas. Seja Tu agradecido em todos os momentos, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Céu. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça, novo jeito de pensar. Liberdade, santidade, alegria ao coração, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Uma nova vida, um novo recomeço para cada um de nós, que vem do céu, 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 que vem do céu sobre mim, que vem do céu sobre